Oi, pessoal. Meu nome é Daniela Hernandes. Eu atuo como especialista de Data Security Analytical e hoje eu vou apresentar para vocês o IBM Guardium, que é a solução líder do segmento de monitoramento e auditoria de acesso a dados. Nessa apresentação, vocês vão entender como o Guardium ajuda a proteger os dados sensíveis de acessos não autorizados e também a reduzir os custos de conformidade. Eu vou compartilhar com vocês os dados mais recentes publicados pelos principais institutos de segurança da informação. Esses dados eles vão nos ajudar a entender melhor o panorama atual da segurança da informação no Brasil e no mundo. Na sequência, nós vamos falar sobre os principais desafios enfrentados pelas empresas que tentam proteger os dados sensíveis, então de acessos indevidos e alterações não autorizadas. E vamos entender por que o IBM Guardium é a solução líder do segmento de monitoramento e auditoria de acesso a dados. Essa é uma imagem que eu sempre gosto de mostrar. Embora seja algo que só é engraçado porque está em um slide e não acontecendo de fato, ela chama atenção para uma realidade, o crime digital. Então, da mesma forma que empresas se beneficiaram da tecnologia, modernizando seus serviços, os criminosos eles também se adaptaram à era digital e viram uma oportunidade nas vulnerabilidades dos sistemas das empresas. A prova disso a gente vê nesse gráfico, que resume de forma visual os incidentes de segurança que ocorreram entre 2012 e 2014. Aqui fica claro como os ataques aumentaram e se diversificaram ao longo do tempo. Então, cada cor ela representa um tipo de ataque diferente. E como vocês podem ver, ocorreram desde ataques de negação de serviço, SQL injection, até ataques que não tiveram a causa divulgada. O mais preocupante é que no ano de 2012 já se observava vazamento de dados sensíveis praticamente diariamente. Em 2013 foram mais de 700 milhões de registros roubados. E em 2014 houve um aumento de 25% nos incidentes de segurança, chegando à marca de bilhões de registros roubados. Isso é um número maior do que a população de muitos países. Nessa imagem, nós vemos em detalhes os tipos de ataques mais comuns e as indústrias mais afetadas no ano de 2014. Então, em primeiro lugar, estão as empresas que fornecem serviços na área de tecnologia, e um dos casos mais recentes é o da Uber, a empresa dona daquele aplicativo de caronas pagas, né? Então, estima-se que mais de 50 mil usuários do aplicativo eles tenham tido os dados roubados. Em segundo lugar, estão as empresas da indústria de varejo. Então, um dos casos mais comentados, certamente, durante o ano de 2013 e 2014, né, foi o da Target, que é uma grande empresa de varejo dos Estados Unidos, que teve mais de 70 milhões de dados de cartão de crédito roubados. Então, o que estima-se, né, que esse incidente tenha custado à empresa cerca de 160 milhões de dólares. Isso sem contar outros prejuízos, como desvalorização da marca e perda de reputação junto aos clientes e investidores. Bom, muitas pessoas elas têm a sensação de que os casos de roubo de informação sensível eles acontecem apenas nos outros países, que não acontece no Brasil. Mas isso não é verdade. Essa imagem que vocês estão vendo é do relatório de Data Breach de 2014 publicado pela Verizon. Então, como vocês veem, o Brasil ele está sim, né, na lista de países, né, que tiveram os dados violados. Então, nessa pesquisa, somente nessa pesquisa foram 32 empresas. E certamente se eu conseguisse perguntar para vocês aqui, né, se vocês ouviram falar de 32 empresas brasileiras que tiveram dados violados no ano de 2014, provavelmente vocês não saberiam dizer quais foram essas empresas. E o ponto que eu acho que é interessante, né, que é importante a gente destacar isso acontece porque no Brasil a gente não tem uma obrigação, né, legal, né, então a legislação não exige que as empresas divulguem quando ocorre uma violação de dados, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Então, lá a legislação ela exige que as empresas divulguem publicamente quando ocorre roubo de dados. Então, esse chart que vocês estão vendo, ele nos ajuda a ter um pouco mais de visibilidade sobre o que de fato ocorre no Brasil. Esse gráfico ele foi publicado pelo CERT-BR, que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. O que esse gráfico mostra, então, é o total de incidentes que foram reportados de 1999 a 2014. Então, reparem como cresceu o número de incidentes no ano de 2014.
de uma média de 300, 400 mil incidentes reportados por ano, em 2014 foram mais de 1 milhão de incidentes. E certamente esse número ele seria muito maior se todas as empresas reportassem todos os incidentes de segurança que elas sofrem, né? E um fato bem interessante é que, embora a maior parte das violações de dados elas ainda sejam causadas por agentes externos, desde 2011, o que se observa é um aumento das violações causadas por agentes internos, ou seja, são funcionários que possuem acesso aos dados da empresa, mas que estão utilizando esses dados de forma indevida. Daí a importância de se ter uma solução de monitoramento, né, que me permita monitorar e auditar o acesso tanto de usuários externos quanto o acesso de usuários internos. Talvez você esteja se perguntando, né, qual o alvo dessas violações? Bom, ainda de acordo com esse relatório divulgado pela Verizon, 96% dos dados roubados eles estavam armazenados em servidores de banco de dados, ou seja, os servidores de banco de dados, eles são o principal alvo dos criminosos. E não é difícil a gente imaginar o porquê, né? É no banco de dados que as empresas armazenam todas as informações sobre seus clientes, seus produtos. É onde a informação fica armazenada de forma estruturada. Então, realmente basta que uma única credencial forte, que seria, né, com privilégio de acesso elevado, seja roubada para que os criminosos tenham acesso a todos os dados da empresa. O que é importante avaliar é quanto você está investindo para proteger os servidores de banco de dados da sua empresa, já que ele é o principal alvo dos criminosos. O que já se sabe é que, em geral, os criminosos levam minutos para invadir os sistemas das empresas e começar a roubar os dados, mas que as empresas, por sua vez, elas levam semanas, meses para poder descobrir que ocorreu uma violação dos dados e só então elas começam a tomar ações para conter o vazamento das informações sensíveis. Para complicar ainda mais esse cenário, em 92% dos casos, as empresas só descobriram que tiveram dados roubados porque um agente externo à empresa notificou eles, por exemplo, o próprio cliente. Isso alerta para a ineficiência dos atuais controles de segurança, tanto na prevenção como também na detecção de uma possível fraude, uma possível violação de dados. Como nós sabemos, né, os ambientes corporativos eles estão cada vez mais complexos, então são diferentes aplicações, diferentes plataformas de banco de dados e diferentes tipos de usuários, né? Então nós temos usuários internos, usuários de aplicação, usuários com privilégios elevados, como administradores de sistemas e bancos de dados, usuários externos que podem ser clientes, parceiros de negócio ou usuários remotos, e ainda os usuários indesejados, como os hackers e criminosos. Então, todos esses usuários, eles podem, intencionalmente ou não, comprometer a segurança e a integridade dos dados de uma empresa. O que nós sabemos é que as soluções tradicionais de segurança, como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusão, essas soluções elas não oferecem proteção contra o tráfego aparentemente legítimo. E é por isso que, em geral, o que nós vemos no mercado é que, embora a empresa possua uma política de segurança formal, o que ocorre ela não tem visibilidade do que de fato ocorre com os dados sensíveis. Isso é especialmente verdade quando a gente pensa em usuários com privilégios elevados, né? Então, pouquíssimas empresas elas sabem dizer quem acessou aquele dado sensível, o que foi feito com aquele dado sensível. E é exatamente essa a proposta do IBM Guardian, ajudar as empresas a vencerem os desafios relacionados à proteção de dados. E quais são esses desafios, né? Então, o principal desafio, sem dúvidas, é prevenir o vazamento de dados sensíveis. Como nós vimos, né, os bancos de dados eles são o principal alvo dos criminosos. Então, basta que uma única credencial de acesso forte, com privilégios elevados, seja roubada ou até mesmo compartilhada, né, porque muitas vezes isso parte de um usuário interno, né, um usuário da própria organização. Então, basta que isso ocorra para que indivíduos mal intencionados eles ganhem acesso total a todos os dados da empresa. Outro ponto muito importante é garantir que os dados existentes nos sistemas eles sejam fidedignos, ou seja, que os gestores possam confiar no dado que eles utilizam para tomada de decisão.
Para isso, ter uma solução eficiente de monitoramento de acesso a dados é fundamental para prevenir tanto alterações não autorizadas, como para assegurar os melhores níveis de qualidade de dados. E por último, e não menos importante, as empresas elas buscam maximizar o investimento realizado, ou seja, automatizando controles e simplificando processos. Agora eu gostaria de convidar você a refletir sobre qual a relação da sua empresa com cada um desses desafios, né? Então, começando pelo desafio número 1, prevenir vazamentos de dados. Você consegue garantir que os dados da sua empresa são acessados apenas por usuários autorizados? E que esses usuários, eles não utilizam os dados de forma indevida? Indo um pouco além, você conhece quais são as vulnerabilidades do seu ambiente e sabe como eliminá-las? Bom, com o IBM Guardian você pode facilmente ter uma visão clara de onde, quem, o que e quando seus dados foram acessados. E tudo isso sem precisar configurar nenhum relatório. Então imagine que você quer saber quem acessou a tabela que contém informações sobre seus clientes, seus fornecedores ou qualquer que seja informação crítica para o seu negócio. Com o Guardian, em poucos cliques você consegue fazer essa investigação, pois ele possui uma engine de busca, estilo Google, que permite que você faça análise dinâmica dos dados auditados. O Guardian permite, inclusive, que você busque por palavras-chave específicas, ou combine diferentes palavras de acordo com a situação a ser investigada. Outro grande diferencial do Guardian é que, através de algoritmos de inteligência avançada, ele aprende qual o comportamento padrão de acesso aos dados da empresa e proativamente identifica atividades suspeitas. Essa funcionalidade é chamada Outliers. Então, vocês podem ver que a atividade suspeita ela está sinalizada em amarelo e em vermelho. Isso vai depender da severidade da atividade que foi identificada como anormal, né? Alguns exemplos de Outliers são uma quantidade elevada de erros de autenticação, ou imagine um usuário autorizado que normalmente ele acessa um determinado conjunto de tabelas. E aí um belo dia ele passa a acessar tabelas diferentes. Ou então um usuário que tinha um perfil de apenas consultar dados e um belo dia ele passa a alterar dados. Então essa mudança de comportamento ela seria sinalizada pelo Guardian e através da própria interface do produto você poderia fazer análise investigativa. Bom, e como identificar e eliminar vulnerabilidades? O Guardian ele possui mais de 800 testes pré-definidos para identificação de vulnerabilidades nas plataformas que ele suporta. Então, esses testes eles verificam parâmetros de banco de dados, níveis de patch, arquivos de configuração do sistema operacional e variáveis de ambiente. Então, todas as análises elas são baseadas nas melhores práticas de mercado, publicado por organismos internacionais, né? Então, vocês veem aqui destaque em verde na tela. Esses testes eles podem ser agendados e executados automaticamente. E o relatório gerado, ele traz um resumo da análise que foi feita, o histórico dos resultados, então você consegue ver como é que está a saúde do seu ambiente ao longo do tempo, traz a descrição dos testes executados e o mais interessante dessa funcionalidade é que ela não apenas identifica a vulnerabilidade, ela também fornece uma descrição do que deve ser feito para solucionar, para corrigir a vulnerabilidade que foi encontrada. De volta aos desafios. Garantir a integridade de dados sensíveis. Agora eu te pergunto, você consegue garantir que os dados sensíveis eles sejam alterados apenas por usuários e sistemas autorizados? Indo um pouco além, usando somente vias de acesso autorizadas? E ainda, será que todos os usuários da sua empresa eles deveriam ser capazes de visualizar esses dados sensíveis? Sem dúvida, uma das atividades mais complexas para as empresas é ter um controle fidedigno de quais privilégios cada usuário possui sobre cada banco de dados e seus objetos. Então, essa é uma atividade que pode consumir muito tempo dos administradores de bancos de dados e é um controle que é super difícil de manter atualizado. Então, normalmente essa atividade ela é realizada de forma manual, através da customização de scripts que, obviamente, estão passíveis de erro humano. Então, com o Guardian, em poucos minutos, você consegue ter uma visão
clara, né, de quais usuários podem acessar ou alterar quais tabelas. Quais tabelas, né, campos e definições de um banco de dados específico. Essas informações elas geram relatórios que podem ser facilmente exportados e então utilizados como evidência nos processos de auditoria ou mesmo como fonte para possíveis adequações ou correções que sejam necessárias. Bom, e uma vez que você sabe quem tem acesso ao que no banco de dados, vem a segunda parte da pergunta. Todos os usuários, eles deveriam ser capazes de visualizar essas informações? Bom, então o GARD ele fornece algumas opções quando a política de segurança da empresa estabelece que nem todos os usuários devem ser capazes de visualizar os dados sensíveis. Então, uma dessas opções é chamada Redact, que seria o mascaramento dos dados para usuários específicos. Isso sem necessidade de alterar a aplicação ou banco de dados. Então, imagine que um usuário com o privilégio de administrador do sistema ou banco de dados, ele tente acessar um dado sensível como CPF ou cartão de crédito. Mas a política de segurança diz que ele não deve ser capaz de visualizar o dado. Então, o que acontece? Quando esse usuário consultar o dado, realizar a consulta, ele vai receber parte do dado mascarado. Então, essa funcionalidade ela é útil tanto para ameaças internas quanto ameaças externas, pois se alguém tentar roubar os dados da empresa, a tentativa ela vai ser frustrada, uma vez que o dado sensível ele já estará protegido. Um ponto importante aqui a destacar é que o dado ele permanece inalterado no banco de dados. Ou seja, se um usuário que possui permissão para visualizar o dado ele realizar uma consulta, ele vai receber o dado completo, sem nenhum tipo de mascaramento. Outra opção mais agressiva é a funcionalidade de bloqueio. Então, o GARD ele permite que a conexão ao banco de dados ela seja encerrada caso o usuário tente acessar ou alterar um dado sensível indevidamente. Então, assim como o Redact, não é necessário realizar nenhuma alteração na aplicação ou no banco de dados, e ele se aplica tanto a usuários comuns como usuários com o privilégio de administrador, seja conexão local ou remota. Obviamente, todos os recursos oferecidos pelo GARD, eles interessam muito às empresas que desejam proteger os dados de acessos não autorizados, mas você deve estar se perguntando, como o GARD ajuda a reduzir o custo? Nesse slide, o que nós podemos visualizar são os requisitos de auditoria de banco de dados exigidos pelas principais regulamentações de mercado. Então, para cumprir com uma regulamentação, o administrador de banco de dados normalmente ele realiza configurações específicas e gera relatórios diferentes para cada um desses requisitos. E ele faz isso para cada um dos bancos de dados. Cada plataforma de banco de dados elas exigem, né, configurações específicas que só são válidas para aquela plataforma. Então imagine a complexidade de um ambiente heterogêneo com 2, 3, 4 plataformas de banco de dados diferentes. Isso é comum na maioria das empresas. Então todo esse processo que eu acabei de descrever para vocês, ele costuma ser manual. E é por isso que os custos, né, com compliance eles são tão elevados. O Guardian ele reduz os custos com compliance porque ele fornece relatórios pré-definidos que atendem aos requisitos de auditoria. E o melhor, o mesmo relatório ele se aplica para todas as plataformas de banco de dados que são suportadas pelo produto. Isso sem a necessidade de fazer qualquer configuração adicional. Então, alguns exemplos de relatórios são relatórios que mostram erros SQL, alterações de permissões, alterações de valores. Então, são diversos relatórios que já vêm prontos para serem utilizados. E se esses relatórios, por qualquer motivo, eles não forem suficientes, ou se a sua empresa possui padrões próprios de auditoria, todos os relatórios eles podem ser facilmente customizados, ou mesmo criados do zero de forma gráfica. Então, o que vocês veem aqui na tela é o assistente que me permite, né, criar relatórios adicionando campos ou condições. E para ajudar a reduzir ainda mais o custo, o Guardian fornece aceleradores para as principais regulamentações do mercado. Então, PCI DSS, SOX, HIPAA e Basel II, mais conhecido como Basileia. Esses aceleradores, o que eles contentam são relatórios específicos que incluem todos os pontos, né, que são requeridos por essas regulamentações e políticas pré-definidas que podem ser implementadas no ambiente sem qualquer modificação, acelerando imensamente o ciclo de conformidade
e reduzindo a necessidade de intervenção dos administradores de bancos de dados. Pronto! Agora que você já sabe como o Guardian pode ajudar a vencer esses desafios, eu gostaria de falar brevemente sobre a arquitetura do produto. Então, o que é o Guardian, né? O Guardian, ele é uma solução baseada em appliances e agentes de coleta que são instalados nos servidores de banco de dados que serão monitorados. Então, esses agentes de coleta, que nós chamamos de STAP, eles são capazes de capturar 100% do tráfego local e de rede, sem impactar no desempenho do banco de dados, que é o mais importante. Então, o STAP, ele intercepta e copia os eventos SQL para o appliance, e o appliance é quem faz toda a análise e validação de políticas. O appliance ele também é responsável por armazenar os dados auditados. Então, isso é o que garante que os usuários com privilégios elevados, como os administradores de bancos de dados, eles não possam alterar ou eliminar os registros de auditoria. Então, somente o time de segurança tem acesso aos dados auditados, para fazer análise investigativa e geração de relatórios. Isso é o que nós chamamos, isso fornece o que nós chamamos de segregação de responsabilidades. Outra característica da arquitetura do Guardian é o monitoramento não invasivo, ou seja, a solução ela não requer nenhuma alteração no banco de dados nem na aplicação. A administração da solução, como vocês podem ver aqui no detalhe, ela é feita através de uma console web. Também é nessa console que são configuradas as políticas de segurança, que permitem então gerar alertas em tempo real, bloquear o tráfego não autorizado. Tudo isso vai depender de como você definir a sua política de segurança. Também permite criar e customizar os relatórios que vão responder às principais perguntas de auditoria, Então, que é quem, o que, quando, onde e como. E o mesmo appliance é utilizado, então, para auditar, armazenar dados de diferentes plataformas. Então, além de suportar os bancos de dados mais comuns, que são os bancos de dados relacionais, o Guardian ele já vem preparado para as tecnologias que o mercado está chamando de Big Data. Então, Hadoop, MongoDB, SAP HANA, todas essas plataformas que vocês estão vendo no chart, além de suportar várias tecnologias em ambientes mainframe. Então, a mensagem que eu gostaria que você levasse dessa apresentação é que para proteger os dados de alto valor da sua empresa de acessos indevidos, você precisa ir além das soluções tradicionais de segurança. Pois, como nós vimos, elas são ineficientes quando a fraude ela ocorre num cenário dentro de um contexto de tráfego aparentemente legítimo, ou quando ela foi causada por um usuário autorizado com privilégio de administrador do sistema ou banco de dados. O Guardian, por sua vez, ele é a solução ideal, porque ele permite monitorar e auditar o acesso a dado, inclusive o acesso realizado por usuários privilegiados. Então, ele fornece 100% de visibilidade. E tudo isso sem impactar no desempenho dos bancos de dados. O Guardian também fornece segregação de responsabilidades e reduz os custos por fornecer elevada automação de processos. Eu gostaria de falar agora sobre a Leadcom. Então, a Leadcom é uma empresa especializada em soluções de segurança e performance para aplicações e banco de dados, e foi responsável pela introdução da tecnologia Guardian no Brasil com exclusividade há mais de 11 anos. Então, já são mais de 250 appliances instalados no Brasil e mais de 38 mil horas de serviços prestados em ambientes distribuído e mainframe. Então, a Leadcom é o único parceiro de negócios IBM que possui certificação SPP nas Américas. Essa certificação que nos habilita a fornecer suporte avançado ao produto e acesso direto ao laboratório IBM. Então, é com essa experiência que nós queremos ajudar você e sua empresa a vencer os desafios relacionados à proteção de dados sensíveis. Se você enfrenta ou já enfrentou os desafios abordados nessa apresentação, ou entende que o Guardian pode ajudar a sua empresa, entre em contato conosco. Eu te convido a acessar o nosso site e conhecer o depoimento de nossos clientes referência. Muito obrigada e até breve!